E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e eu sou do blog borbotips.blogspot.com. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e eu sou... E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e eu sou a dona do blog borbotips.blogspot.com. Se não acessa ainda, acessa lá. E esse é o meu primeiro vídeo e eu vou mostrar pra vocês o meu caderninho de viagens. O que acontece? Eu fui pra Nova York e eu passei 10 dias lá. E antes de ir viajar, eu fiz alguns snaps com esse caderno. E alguns amigos meus me perguntaram, tipo, meu Deus, tu tá fazendo um caderno da viagem? E eu disse, sim, tô fazendo um caderno da viagem. Que eu não queria deixar tudo num lugar só e que poderia terminar a bateria ou que poderia, sei lá, esquecer, perder, roubar, whatever. Então, eu preferi montar um caderno que estivessem todas as informações unificadas e fáceis de acessar e que eu pudesse carregar por toda a viagem, que todo mundo pudesse acessar comigo. Desculpem, eu estou com rinite. Então eu comecei por a hospedagem. Então, quais eram os dias e o hotel em que a gente iria ficar. A gente ficou em 2 hotéis diferentes e isso é uma coisa também muito legal se vocês quiserem fazer, que já fica como dica. Quando vocês forem fazer uma viagem com cerca de 10 dias, às vezes é legal a gente mudar de hotel, porque parece que começa a viagem toda de novo de um ponto de vista totalmente diferente. Então eu coloquei aqui os dias que a gente ia ficar e quais eram os nomes dos hotéis. E aqui eu coloquei todas as passagens. Então eu coloquei o voo de Porto Alegre para São Paulo e o voo de São Paulo para Nova York, qual era o horário, qual era a empresa aérea e quais eram os localizadores, meu, da minha mãe e do meu pai. E eu deixei todas essas informações aqui para que ficasse mais fácil de acessar na hora de fazer o check-in ou na hora de, enfim, de embarque, qualquer coisa, eu tivesse isso na mão e não precisasse ficar procurando no celular ou num e-mail ou num aplicativo que só funciona com internet, porque vocês sabem que fora do país nem sempre a gente tem Wi-Fi grátis. Aqui eu fiz uma parte de preparação e aí eu coloquei aqui tudo o que teria que ter nas malas. Então eu separei por mala, mala de mão e tudo que teria que ter na mala de mão e tudo que teria que ter na necessaire da mala de mão e tudo que teria que ter na mala despachada. Caso vocês tenham curiosidade de ter acesso a tudo isso, eu fiz um post lá no blog que é como arrumar a mala para viagem. Se vocês quiserem, vocês podem olhar lá. E eu deixei toda essa lista lá também pra ajudar você. E facilita um monte na hora da gente não esquecer nada, porque na hora de montar as malas é bastante coisa e a gente pode acabar esquecendo de alguma coisa bem importante que a gente não tem acesso lá. Aqui eu fiz uma projeção de gastos. Foi bem importante porque eu ouvia comentários muito exagerados sobre, por exemplo, o custo de alimentação em Nova York. Procurei por listas de restaurantes e eu abria o site deles e olhava o cardápio. Muitos deles têm os preços, então isso ajuda bastante a gente a projetar os gastos. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu, a minha mãe e meu pai geralmente pedíamos uma entrada e 2 pratos para dividir. Não tem necessidade de cada um pedir um prato, se vocês não comem muito, porque vem bastante comida, vem bem servido e as entradas geralmente alimentam bem. Então aqui eu fiz a projeção de gastos com alimentação. O que eu fiz foi um cálculo matemático besta, mas que funcionou super bem e que foi bem essa média que a gente usou. Então se vocês tiverem curiosidade de saber quanto mais ou menos é a alimentação de Nova York, comentem aí embaixo que eu já faço um vídeo sobre isso também. Esse é só o primeiro. Com relação ao transporte, eu me informei em vários sites e descobri quais eram os transportes que estavam disponíveis em Nova York para se deslocar lá dentro e também do aeroporto para o hotel. Então, se vocês também quiserem saber sobre alguma coisa de transporte, comentem aqui embaixo que eu também posso fazer um vídeo sobre o transporte específico, tá? Os passeios eu também fiz uma projeção, mas aqui não de gastos. Eu não coloquei os valores porque eu sabia que quando a gente chegasse lá era muito provável que a gente ia comprar um City Pass, que é um passe que tu tem várias atrações e dentre elas tu escolhe uma quantidade X e paga bem menos, geralmente cerca de 40% menos do que se tu comprasse cada uma delas separadamente. Então eu não coloquei os valores aqui, mas eu fiz uma lista de coisas que a gente queria fazer, pra que a gente não esquecesse de fazer nada, porque quando a gente chega lá é muita emoção, é muita coisa pra ver e pode acabar esquecendo.
Então, eu preferi colocar tudo aqui também. Se vocês também tiverem dúvidas, eu já fiz um post sobre as 12 principais atrações de Nova York e coloquei o meu parecer lá e coloquei os preços. Então é só acessar o borbotips.blogspot.com. Se vocês quiserem qualquer outro post sobre atrações, me peçam aqui embaixo também, que eu posso fazer um post, eu posso fazer um vídeo. Com relação à lista de compras, eu fiz também uma lista de compras nesse caderno e isso nos ajudou muito a ter foco, porque ainda que a gente tivesse 10 dias em Nova York, não é tanto tempo se tu não te organiza. Então eu preferi fazer uma lista das principais coisas que a gente queria comprar. Então eu coloquei aqui, por exemplo, eu e minha mãe a gente queria comprar um tênis lá. Então eu coloquei tênis, Vi e mãe. Muito mais fácil na hora de, por exemplo, nós vamos ir pra tal lugar. Tá, então já vamos pensar que quando a gente passar na frente de uma loja que tiver tênis, a gente entra. Se não quiser tênis, a gente não entra, a gente não vai perder tempo com isso. A gente vai perder tempo, por exemplo, indo numa loja de perfumes ou indo numa loja de cosméticos. Se vocês quiserem algumas dicas de coisas que vale a pena comprar nos Estados Unidos, deixem também nos comentários de vocês aqui que eu posso ajudar. Aqui, depois, eu coloquei, eu e a minha mãe, a gente fez o controle dos gastos de cada dia e a gente colocou tudo aqui também. Aqui atrás, eu imprimi alguns mapas. Isso me ajudou bastante a olhar Manhattan de uma forma geral, porque ainda que seja tudo relativamente perto, que tu consiga fazer a pé, a maioria das coisas, tá? Falando ali Times Square e redondezas até o Central Park, mais ou menos. Se tu não sabe pra onde tu tem que ir, se tu precisa voltar, é longe pra caramba. Então a gente sempre ia traçando pra onde a gente ia e por onde que a gente ia ir parando. Então é bem importante que vocês tenham um mapa. Geralmente nos hotéis eles fornecem um mapa completo com todas as ruas e avenidas pra vocês também poderem se localizar. Eu achava muito arriscado ficar dependendo de internet num lugar em que a gente depende de Wi-Fi. Então eu imprimi alguns mapas. E aqui, a última parte, eu coloquei algumas sugestões de roteiro. Então o que eu fiz? Eu abri alguns blogs e alguns sites de Nova York ou de viagens, enfim, que tinham sugestões de roteiro para 5 dias. Porque eu queria saber o que era perto do que. Então isso me ajudou muito a, por exemplo, eu vou ir na Estátua da Liberdade. Bom, eu sei que ela é perto do Memorial do 11 de setembro e quando eu estiver voltando ela também é perto do Wall Street. Então eu posso passar pelo Charging Bull, por exemplo, e tirar foto tudo na mesma volta. Então isso também já ajuda bastante, tá? O que eu fiz foi pegar de 2 sites diferentes. Então eu tenho sugestões de roteiro, dia 1 aqui, dia 1, sugestão 1 e sugestão 2. Então é o mesmo dia 1, mas com 2 sugestões diferentes. Que elas eram bem parecidas na verdade, mas ajudou bastante a gente, principalmente nos primeiros dias, que a gente não sabe bem tudo o que a gente pode fazer e tudo que é perto. Faltava alguma coisa pra gente conhecer, eu ia marcando uma flechinha. Aqui eu tenho uma lista também de compras em Nova York, lojas de departamento, lojas de desconto, lojas de beleza e maquiagem e lojas de eletrônicos. Fiz essa lista aqui eu mesma, que eu posso disponibilizar pra vocês se vocês quiserem, só deixar o comentário aqui embaixo. E se vocês quiserem mais dicas de loja e mais dicas de economias, enfim, deixem o que vocês tiverem de dúvidas e o que vocês querem de sugestões minhas, deixem nos comentários aqui embaixo. O canal tá começando agora, eu sei que vai ter bem pouca gente, mas eu espero que quem esteja vendo tenha gostado. Então dá o teu like, te inscreve aqui, porque a gente tá começando o canal agora e eu quero muito contar com o apoio de vocês pra gente seguir em frente. E não esquece, acessa o blog borbotips.blogspot.com, que tem bastante conteúdo lá de viagens, de carreira, de beleza, de finanças pessoais e algumas coisas de como faz, algumas dicas práticas para facilitar a vida. A minha ideia aqui é ajudar vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Davi!